Essa música não tem... Muito boa noite, galera. Hora de disparar o aviãozinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá curtindo a jornada, deixe um coraçãozinho. Aliás, a borboleta. Cadê as borboletinhas? Quem tá virando borboleta? Quem tá se transformando? Obrigado, Júnior. Bruno Guerra na área. Fabiana na área. Lanei, boa noite. Muito boa noite. Vamos convidar, vamos chamar a galera. Em 1 minuto a gente começa. Hoje, sem dúvida alguma, é a aula mais importante. Estamos começando o retorno para a casa do Pai. Nós vamos começar hoje a nossa 5ª aula. Já vimos muita coisa. Mas hoje é a aula mais importante. Chame seu anjo, chame o seu anjo, chame a sua família, chame seus amigos, chame sua equipe. A partir de agora, transformation. Vamos lá, galera? Muito boa noite. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gui Ferreira, boa noite. Douglas, boa noite. Tá todo mundo aí? Quem de vocês já mudou alguma coisa? Dispara o coração. Vamos ver. Se essa série de lives está fazendo diferença, dispara o coração, vamos ver. Não há corações. Opa, surgindo corações. Cadê os corações? Pessoal, muito boa noite. Sempre temos esses 5 minutinhos aí. Transformação. Boa noite, Cascavel, Paraná. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito boa noite, Joedson. Jonathan. Felipe Marques Leitão, boa noite, Gui. Boa noite, Bruna Rabelo, Cláudia Souza. Pessoal, vamos lá então, se preparando com papel e caneta na mão, chamando a galera. Vamos fazer o seguinte, agora antes de começar, 2 minutos. Hoje, feriado de Sexta-feira Santa, reflexão profunda. Vamos marcar cada um aqui, ó, cada um de vocês, por favor, se toda essa série faz sentido, vamos marcar 20 pessoas aqui. Eu tô começando aqui, 1, 2, 3, como você faz? Clica no aviãozinho, vai abrir uma janela e você vai marcando aqui, tá? Vai marcando as pessoas que aparecem, vai contando até o número 20, tá? Hoje nós vamos começar processo. Já vou falar qual é o I, ó, aqui, ó, tem gente mandando a live pra mim, tô gostando, estou mandando aqui, ó, mandei para minhas 25 pessoas, sempre faça mais que o esperado, então eu mandei para 25, a meta era 20, faça sempre mais que o esperado. Bom, pessoal, então o que nós vimos? Preste muita atenção, pessoal, papel e caneta na mão, comece a anotar. O que nós vimos até aqui? Nós falamos da jornada do filho pródigo. O que é a jornada do filho pródigo? Jesus contou a parábola
do filho pródigo que pediu a parte da sua herança para o pai e partiu para uma terra distante. E ele começou a gastar a herança, desperdiçou a herança, vivendo irresponsavelmente. Uma grande fome caiu sobre a terra, e aí ele, passando necessidade, ele foi procurar um emprego e um fazendeiro mandou ele muito distante para cuidar dos porcos na granja desse fazendeiro. E lá ele se sentiu tão inferiorizado, tão reduzido, a ponto de invejar a comida dos porcos. É esse estágio em que nós paramos da jornada do filho pródigo. Aí a Bíblia conta que ele caiu em si e começou a voltar para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, ele voltou a viver em abundância, foi recebido com festa, com a melhor túnica. O que essa parábola nos diz? Preste muita atenção, nós vimos o primeiro I dessa história, que é o I da identificação. Quando você se identifica com um falso eu, com uma imagem mental. E isto significa que uma vez que você se identifica com o falso eu, você se afasta da sua essência, você vai para uma terra muito distante. Você se sente abandonado, você se sente isolado, você se sente um fragmento isolado. E isso faz com que você passe a desperdiçar a herança, a viver de modo irresponsável. Esse é o segundo I, é o I da inconsciência. Você agora não tem mais consciência da sua essência, da sua origem, de quem você verdadeiramente é. Por isso, preste atenção, a pergunta mais importante, a pergunta primordial que você precisa se fazer, escreva isso, é: quem sou eu? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. O quinto I, quem sou eu? Quem sou eu? Mas voltando à questão da parábola do filho pródigo, nós estamos na jornada do filho pródigo. Então, ele desperdiça a herança. O que significa isso? É o I da inconsciência. Quando você começa, você usa a sua herança divina, você usa aqueles dons divinos que você recebeu, a imaginação, a criatividade, a inteligência, o poder de escolha. Você usa tudo isso para criar uma vida pequena, uma vida medíocre. Você usa, você desperdiça todos esses dons, todos esses talentos. Por quê? Porque você se identificou com algo que não é você. E o que é isso? É o pensamento de incapacidade, de não ser bom o suficiente, de não ser digno de amor, de não merecer reconhecimento. Tudo isso não é o que você é. Mas você se identificou com isso. Você se tornou inconsciente da profundidade, do poder que existe em você, da centelha, do sopro divino que existe em você. E por isso, nesse estado de inconsciência, a grande fome cai. O que é a grande fome? É a insatisfação. Você passa a viver uma vida insatisfeita. Essa desconexão com sua essência, você passa a viver uma mentira, a mentira do falso eu. Você passa a viver uma mentira, a mentira do falso eu. E agora o que acontece? Você sente necessidade. Necessidade do quê? Necessidade de se tornar alguém. Necessidade de aprovação. Necessidade de amor. Necessidade de prazer. Necessidade de migalhas do mundo externo. Porque agora você está 100% escravo. Escravo do quê? Escravo do seu pensamento, escravo das suas necessidades, escravo das suas emoções, escravo de todo esse lixo emocional que você criou a partir da inconsciência. Você desperdiça a sua herança divina. E agora o que acontece? Diante dessa insatisfação, que é o terceiro I, identificação,
inconsciência, cria insatisfação. Agora você está insatisfeito. E esse estado negativo, esse estado de negatividade, esse estado de insatisfação, esse estado de necessidade, esse estado de carência, esse estado de escassez, faz com que você caia no fundo do poço, que você se humilhe, que você chegue a invejar o alimento dos porcos. O que é invejar o alimento dos porcos? É quando você acha que a vida não tem mais sentido, valor na sua vida, quando você se sente como alguém completamente sem importância. Aí você começa a olhar para os outros e você pensa, todo mundo tem o seu propósito, todo mundo tem o seu caminho, todo mundo está prosperando, todo mundo está feliz, todo mundo está indo bem, menos eu não me encontro, eu não me acho. Eu sou tão pequeno, tão incapaz que eu não consigo sequer descobrir os meus talentos, sequer descobrir o meu propósito, sequer descobrir aquilo que eu vim fazer aqui no mundo. É nesse momento que você entra em desespero. É o I da inveja. É o I da inveja. A parábola do filho pródigo, na sua origem, ela já existia antes de Jesus contá-la. Era uma parábola lá do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio. Diz que nesse momento, quando o filho pródigo estava no fundo do poço, no caos, um estranho chegou até ele e disse, você é o filho daquele ricaço, daquele homem poderoso. Você não lembra mais quem você é? E naquele momento, aquele estranho foi conversando com o filho pródigo, e o filho pródigo foi relembrando a sua origem. E isto significa, relembrando a sua origem, isso. Vamos bater papo ali. A galera tá me distraindo aí, estão conversando aí do lado. Pessoal, a galera tá estorvando aqui o nosso bate-papo, nossa linha de raciocínio. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, concentrando. O que aconteceu? Lá. Aconteceu o seguinte, lá na caminhada, na jornada do filho pródigo, esse homem estranho lembrou as origens do filho pródigo. E o filho pródigo fez o seguinte, ele fez uma introspecção. Ele parou de olhar em torno e começou a olhar para dentro. Quem sou eu? Filho de quem? Qual é a minha origem? Qual é a minha origem? Então preste atenção. Esse é o quinto I, o I da introspecção. Por isso que eu falei que essa aula é a aula mais importante. Por quê? Porque nós vamos falar da introspecção. Quem é você verdadeiramente? Quem é você verdadeiramente? Nós, seres humanos, nós perdemos completamente a noção de quem nós verdadeiramente somos. Por isso nós vivemos vidas tão pequenas. Quem sou eu? Quem é você? Você já se perguntou isso? O quinto I é o I da introspecção. É o I da introspecção. O que é a introspecção? É você olhar para dentro. É você olhar para dentro. E esse é o começo do retorno. Amanhã nós vamos ter o outro I. Eu não vou falar agora qual é. Mas amanhã nós vamos passar por aquele estágio da jornada do filho pródigo, onde o filho pródigo cai em si. Jesus conta, ele cai em si. O que é cair em si? É despertar da inconsciência. Amanhã você vai despertar da inconsciência. E esse despertar da inconsciência vai te levar para o último I, o sétimo I da nossa jornada, que é o I da iluminação. É o I onde você vai se tornar luz. É o I onde você, depois de desperto, você vai se descobrir como essa essência
divina. Então preste muita atenção, porque o que nós estamos fazendo aqui é algo inédito. Estamos fazendo uma interpretação profunda de uma das histórias mais interessantes, de uma das histórias mais fascinantes que eu já conheci, a jornada do filho pródigo. E lembre-se sempre, a jornada do filho pródigo é o quê? É a tua jornada, é a minha jornada, é a tua jornada. Você precisa fazer essa jornada do filho pródigo. E o que significa fazer a jornada do filho pródigo? É cumprir com o seu propósito, é cumprir com a sua missão maior, é você seguir o seu chamado, é você cumprir aquilo que você veio fazer aqui. E você vai fazer isso de todo jeito. Mas a maioria das pessoas levam a vida inteira, elas só despertam algumas horas antes da morte. Mas você pode fazer isso em vida, você deve fazer isso em vida. Olha que extraordinário. A jornada do filho pródigo é toda essa caminhada. Toda essa jornada onde você para de aprimorar a lagarta e onde você começa a dar asas a algo completamente novo, a algo completamente diferente. Então, o que é a introspecção? Vamos falar sobre a introspecção. Estão prontos? Podemos começar? Então, preste atenção. Eu quero fazer uma pequena atividade. Uma pequena atividade. Talvez muitos de vocês que já me acompanham, eu faço isso muito nas minhas mentorias, para você perceber qual é o seu problema. O que te impede de chegar, onde você gostaria de chegar? O que te impede de ter a vida que você gostaria de ter? Você precisa entender que o único problema que te separa da plenitude, o único problema que te afasta de uma vida de abundância, não é a falta de inteligência, não é a falta de oportunidade, não é o lugar que você vive, não é nada disso, não é o fato de você não ter feito faculdade, não é nada disso. Como eu falei ontem de noite, tudo o que você busca ali fora está dentro de você. Eu vou provar isso para você hoje. Eu vou provar para você hoje à noite, preste atenção. Eu vou provar para você hoje à noite que é muito mais fácil, triunfar na vida do que fracassar. É muito mais fácil você triunfar na vida do que fracassar. Tudo que você precisa para triunfar na vida já existe dentro de você. Escreva isso. Coloque isso na sua cabeça. Porque no final da live eu vou te provar. Você vai sair convencido daqui. E isto é o ir da introspecção. O ir da introspecção é parar de procurar lá fora o que existe dentro de você. É parar de você dar comida aos porcos. É parar de você gastar a herança divina de modo irresponsável. É parar de você desperdiçar todos os dons, todas as virtudes, todos os talentos que você recebeu. Então a única coisa que te impede, de viver uma vida plena, de viver uma vida abundante, é isso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é a ideia que você criou sobre si mesmo. Isso aqui é a ideia, o falso eu. Como você pode viver uma vida plena, uma vida abundante, se você trocou quem você é por um conjunto de conceitos, por um conjunto de crenças. E crenças negativas. Porque até mesmo uma crença positiva, ela só... Lembram do tribunal? Lembram do veredicto? Quem lembra? Toca o coração.
até mesmo aquelas crenças, até mesmo as ideias positivas, elas necessitam de aprovação externa. Então, o único inimigo, a única coisa que você precisa abandonar é o falso eu. Preste muita atenção, as pessoas me perguntam a resposta de R$1 milhão. As pessoas me perguntam, como eu posso me conectar com o meu verdadeiro eu? Como eu posso me conectar com o meu verdadeiro eu? Quem é aquele que quer se conectar com o verdadeiro eu? Essa dualidade é que é o problema. Você é o verdadeiro eu. E eu coloquei aqui, até no papel, tá? Uma coisa que eu fiz há muito tempo. Eu vou passar para vocês depois todo o processo de como você, a partir de agora, a partir de amanhã, a partir do momento do despertar, a partir do processo, como você vai começar a criar a realidade exata do que você quer. Por quê? Porque você vai entender o fluxo externo. Aliás, você vai entender o fluxo interno. E você vai entender que o fluxo interno dita o fluxo externo da sua vida. E se o seu fluxo interno for o falso eu, ele sempre vai ser limitado. Ele sempre vai ser escassez. Aliás, deixa eu começar completamente fora do roteiro. Lembrei de uma coisa agora que é muito importante. Muito importante. O que aconteceu há muitos anos atrás? Tá? Uma coisa muito interessante e que nós aprendemos isso na escola. O que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos na escola o seguinte. Darwin, preste atenção, você não precisa conhecer essa biologia, mas isso aí vai abrir todas as portas para você criar uma vida plena, uma vida abundante a partir de agora. Darwin, ele descobriu há muitos anos atrás o processo evolutivo das formas de vida. O processo evolutivo das formas de vida. E sem dúvida, sim, sem dúvida alguma, esse processo evolutivo das formas de vida é exatamente como Darwin escreveu. Ele estava certo. Só que Darwin cometeu um grande erro. E preste atenção. Isso você não vai ouvir em lugar algum. E você não pode nunca subestimar, nunca ignorar isso. Então, Darwin, ele descobriu o processo evolutivo das formas de vida. Só que ele cometeu um grande erro. Darwin cometeu um grande erro. Que erro que Darwin cometeu? Um erro muito grave, com enormes consequências na sua vida. Ele considerou que toda essa evolução acontece por acaso. Esse foi o grande erro. Que não há nenhuma inteligência norteadora por detrás disso. E você está pagando preço por esse erro. Porque você também acredita que a sua evolução depende única e exclusivamente de você. Depende única e exclusivamente de você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. De você o quê? Do seu conhecimento. Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe toda aquela história de Francis Bacon, que conhecimento liberta, que conhecimento é poder? Eu vou te dizer uma coisa, você se tornou prisioneiro do seu conhecimento. O que te impede de crescer é o teu conhecimento. Porque você acha que você só depende de você. Isso é o falso eu, ele acha que ele precisa resolver os problemas e com isso ele só cria mais problemas na vida dele. Vamos lá para o meu caderninho mágico. Suponha que todo conhecimento possível
esteja contido nesse círculo. Suponha que todo conhecimento possível no universo esteja contido nesse círculo, nesse pequeno círculo. Aqui está todo o conhecimento do universo. Agora mantenha isso na cabeça. Escreva aí. Todo conhecimento possível, ele pode ser dividido em 3 tipos de conhecimento. Fique muito atento, porque isso aqui vai mudar toda a história da sua vida. Toda a história da sua vida. Então fique muito atento. Se você ainda tem alguém para chamar, se o seu anjo não está aqui, clique no botão chame agora, porque agora o paiol vai pegar fogo. Agora nós vamos começar a trabalhar profundamente a transformação. Então preste atenção. Todo conhecimento possível está nesse círculo. E todo esse conhecimento, ele pode ser dividido em 3 tipos de conhecimento. Escrevam isso para vocês memorizarem isso, para vocês ensinarem isso a partir de hoje. O primeiro tipo de conhecimento, são aquelas coisas que você sabe e que você tem certeza que você sabe. Todas as coisas que você sabe e que você tem certeza que você sabe. Por exemplo, você sabe que 2 mais 2 dá 4 e você tem certeza que isso é assim. Você sabe o seu nome, você sabe sua idade, você sabe sua altura e você tem certeza que você sabe disso. O segundo tipo de conhecimento são as coisas que você não sabe e que você tem certeza que não sabe. Então você não sabe a distância daqui para Marte, mas você tem certeza absoluta que você não sabe disso. Você não sabe todos os elementos da tabela periódica, mas você tem certeza que você não sabe disso. Então esse é o segundo tipo de conhecimento. O terceiro tipo de conhecimento são as coisas que você não sabe e que você sequer sabe que não sabe. São as coisas que você não sabe e que você sequer sabe que não sabe. E ali eu não posso te dar um exemplo, tá? Mas veja bem, vamos agora para o nosso caderninho aqui. Pense o seguinte, pense no primeiro tipo de conhecimento. Para você que está chegando agora, esse círculo aqui, hipoteticamente, representa todo o conhecimento possível no universo. Estou provando para você por que você é prisioneiro do conhecimento, porque o conhecimento não te liberta, porque o conhecimento te aprisiona, porque você está onde você está, porque você está preso no seu conhecimento. Então olha aqui, aqui está todo o conhecimento possível. Se eu te perguntasse quanto % de todo o conhecimento possível faz parte da primeira categoria, daquilo que você sabe e que você tem certeza que sabe, responda para mim aqui nos comentários, quanto % do seu conhecimento faz parte, considerando que esse círculo é todo o conhecimento possível, quantos % de todo o conhecimento possível são coisas que você sabe e que você tem certeza que são assim como você sabe. 1%. Vamos colocar aqui, e esse é muito generoso, porque existe muita coisa. Então preste atenção, 1% de todo o conhecimento possível são coisas que você sabe e que você tem certeza que sabe. A Raíza foi bem mais a fundo, ela disse 0,000,01. Me dá na minha pasta uma caneta vermelha, por exemplo, por favor. Então veja o seguinte, tá ali, tá na bolsa do lado. Então veja aqui, ó. Agora nós temos o segundo tipo de conhecimento, que são coisas que você não sabe, e que você tem certeza que não sabe. Quantos %? Coisas que você não sabe e que você tem certeza que não sabe. Vamos supor que seja, o pessoal está dizendo que é 10%, eu acho um pouco exagerado, porque existe muita coisa, mas vamos colocar aqui 2%. Então nós temos todo o conhecimento possível nesse círculo, hipoteticamente, e nós temos em azul aquilo que você sabe, tem certeza que sabe, e nós temos em vermelho aquilo que você
sabe, não sabe, tem certeza que não sabe. Agora, o que eu quero que você preste atenção? Você preste atenção no seguinte, que isso é transformador. Todo conhecimento possível está nesse círculo. E você toma todas as suas decisões, todas as suas escolhas, baseado nessa pequena faixa azul do que você sabe e que você acredita que é exatamente como você acha que é. E você ignora todo esse resto, 93%. Você ignora todo esse conhecimento. Então você faz a sua escolha baseada em 1% do que você sabe, tem certeza que... Esse círculo aqui fossem todas as leis de trânsito. Então você tem um círculo que, hipoteticamente, contém todas as leis de trânsito. E aí você ignora 93% das leis de trânsito. Você só obedece 1% porque você desconhece todas as outras leis. Então o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que você chegaria à noite em casa, depois de uma noite de trabalho, e tudo que você veria é o quê? Tudo que você veria é o seguinte, que você só criou problemas ao longo do dia. Por quê? Porque você cometeu tantas infrações que sua vida se torna difícil. Então, preste atenção, quais são esses problemas? O primeiro problema é o seguinte, você ignora tudo isso. Isso é um problema sério. Mas tem um problema maior ainda. Preste atenção, problema maior ainda. Esse 1% das coisas que você sabe e que você tem certeza que sabe, na verdade, no fundo, não é como você pensa que é. Não é como você pensa que é. São crenças, são convicções equivocadas. E aí você faz as suas escolhas baseado nessas crenças e a partir disso, você começa a criar coisas erradas. É isso que a gente chama do quê? É isso que a gente chama do quê? De crenças limitantes. É isso que a gente chama de falso eu. Agora, quando eu falo que você ignora todo o resto, o que na verdade você ignora? Preste atenção. Uma das coisas que você ignora, preste muita atenção. Você ignora que você, e eu vou provar isso para você, você ignora que você nasceu com todas as características necessárias para ter sucesso. Você nasceu com todas as características necessárias para criar exatamente o que você quer. E preste atenção, eu não sou coach, nada contra os coaches, admiro os trabalhos dos coaches, mas eu não estou falando isso para te motivar. Eu não estou falando isso para lapidar a borboleta. Eu estou falando, lapidar a lagarta. Eu estou falando isso porque você precisa se dar conta. Você precisa se dar conta, meu amigo, minha amiga, da grandeza que existe em você. Você precisa se dar conta, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que você nasceu com todas as características necessárias para criar exatamente aquilo que você quer. Você precisa entender que é muito mais fácil triunfar na vida do que fracassar. Por quê? Por quê? Porque você já nasceu com todas as características do sucesso. E por que a maioria das pessoas fracassa? Por que a maioria das pessoas fracassa? Porque elas acreditam que não são capazes. Porque elas acreditam que não são capazes. Fala para mim. Fala para mim. Você realmente acredita que você é capaz de ter uma vida plena?
Você realmente acredita que você é capaz de viver a abundância? Você realmente acredita que você é capaz de morar naquela casa que você gostaria? Você realmente acredita que é capaz de você ter um relacionamento com sentido, um relacionamento sem crises, um relacionamento sem traumas? Você realmente acredita nisso? Então preste muita atenção. Você precisa entender que você é capaz. Nós estamos falando do quinto I, que é o I da introspecção. Pare de olhar para fora, pare de buscar a solução nos livros. Pare. Não existe nenhum poder maior do que o que existe dentro de você. E preste atenção, eu mesmo sou autor de vários livros. Eu mesmo sou autor de inúmeros livros. Então eu estou te dizendo, pare de buscar as coisas nos livros. Depois você usa os livros, mas agora você tem que se debruçar sobre si. Os livros não vão te dizer quem você é. Os livros, eles não vão te libertar do falso eu. Os livros não vão te conectar com a sua essência. Isso é um trabalho que você precisa fazer. Isso é um trabalho de imersão, é um trabalho de introspecção, é muito mais um trabalho de tirar, um trabalho de esculpir. É esse trabalho que eu estou te convidando a fazer. Eu não estou aqui para te ensinar nada. Eu estou aqui para te dizer que você já tem tudo o que é necessário para triunfar dentro de você. Preste atenção, preste atenção. Eu vou repetir isso várias vezes, para que isso entre dentro de você. Você já tem tudo que é necessário para triunfar dentro de você. Observe uma criança. Observe uma criança. Outro dia eu estava na casa de um amigo e ele tem um bebezinho, alguns meses. Eles colocaram uma toalha no chão, colocaram o bebê ali, e ele ficou ali deitadinho de bruços. E daqui a pouco ele começou a fazer um esforço. Se apoiou nos cotovelos e tentou levantar a cabeça. Era a primeira vez que ele levantava a cabeça, pelo que os pais dele falaram. E ele fazia esse esforço para levantar a cabeça. E aí daqui a pouco, ele se esforçou mais ainda. E não sei o que aconteceu, mas os cotovelos cederam e ele, pá, bateu com a cara no chão. E começou uma choradeira, e pegaram ele no colo, e fizeram carinho e tudo mais. Ai, que coitadinho, não sei o quê. E colocaram ele, quando ele se acalmou, colocaram ele de volta no chão. E aí o que aconteceu? 2 minutos depois, estava ele de novo, tentando se colocar em pé, fazendo aquele esforço. Onde ele aprendeu isso? Já nasceu com isso. Onde ele aprendeu que a perseverança, que ele tinha que perseverar, onde ele aprendeu isso? Quem ensinou para isso? Quem ensinou isso para ele? Ninguém, ele já nasceu com isso. Isso já está dentro dele. Isso também está dentro de você. E por quê? Por quê? Depois de grande, a gente não tem mais perseverança. Por que a gente abandona isso? Por que nós tentamos 4 ou 5 vezes e depois paramos de tentar? Por quê? Se você dá conta disso, você nasceu com todas as sementes do sucesso dentro de você. E por que essa criancinha não faz como nós fazemos? Tentamos 2 vezes, tentamos 3 vezes. Ela não diz, eu vou tentar 5 vezes. E se eu continuar batendo minha cabeça, eu vou parar. Por que ela não faz isso? Pá! Ai, que dor, eu não vou tentar mais. Eu não me levanto mais. Nunca mais eu fico em pé. E aí, já imaginou essa criança tendo a sua atitude? 35 anos, deitado aqui, tem que fazer a barba e não levanto mais. Consegue imaginar?
Quantas vezes esse bebê vai tentar? Quantas vezes esse bebê vai tentar? Tantas quantas for necessário. Ele não vai desistir, porque está dentro dele. E por que você desiste? Por que você desiste? Persistir não é um princípio do sucesso? Isso já não está dentro da criança? Isso já não estava dentro de você? E onde isso foi parar? Onde você perdeu isso? Por que você perdeu isso? Está aqui, ó. Você se separou da sua essência. Você criou esse falso eu, você criou essa ideia, essa imagem. Então preste atenção. Você percebe porque é muito mais fácil triunfar do que fracassar? Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Convicção. Convicção daquilo que você quer. Você já percebeu que quando uma criança mete uma coisa na cabeça, é difícil tirar isso dela? Outro dia eu estava olhando o meu sobrinho, e ele era muito guloso, ele estava comendo as bolachas que meu irmão tinha comprado. E aí meu irmão pegou as bolachas e botou em cima do armário. O que aconteceu? Quando vi, o rapaz estava colocando duas cadeiras, uma em cima da outra, querendo subir lá em cima. Tudo na cabeça dele foi assim, agora eu não posso mais comer bolacha. Não! Ele pensou, agora eu tenho que usar duas cadeiras para poder comer a bolacha. Ninguém consegue persuadir uma criança facilmente. E por que depois nós abandonamos isso? Por quê? Por que depois nós abandonamos isso? Por que você abandona isso? Aonde a criança aprendeu que ela precisa fazer algo a mais para ter aquilo que ela quer? Quem ensinou isso para elas? Ninguém, ela nasceu com isso. Por isso que eu te digo, você tem todas as características necessárias para ter sucesso. Quer ver outra coisa? A concentração. Outro dia eu vi duas crianças brincando, eu entrei na sala e elas estavam aí. Eu fiquei uns 10 minutos observando as crianças brincando. Você não consegue distraí-las do que elas estão fazendo. Elas estão compenetradas, elas estão ali focadas. Quem ensinou isso para elas? Quem ensinou a concentração para as crianças? A criatividade. Quem ensinou a criatividade? Você já viu a criatividade de uma criança? Quem ensinou isso para elas? Quem? Ninguém. Elas nasceram com isso. E por que depois de adulto você perde tudo isso? Você abandona tudo isso? Estamos falando do quinto I. O I da introspecção. O I da introspecção. Olhar para dentro. Deixar essa centelha divina dentro de você germinar. Deixar essa centelha divina dentro de você desabrochar. Eliminar todo esse lixo emocional. Tirar esse lixo emocional. Deixar a centelha divina florescer. A desabrochar. Por que você perdeu todas essas características da infância? Sabe por quê? Porque a sociedade nos coloca num zoológico, como aqueles leões que são caçados quando tem 1 ou 2 anos, são colocados dentro de um zoológico e agora alguém vai lá, cuidador do zoológico, e dá comida para esse leão. No início ele se revolta. Ele não quer aceitar aquela comida, ele quer morder a mão de quem alimenta, de quem traz a comida.
Mas chega um tempo, ele vai se acostumando com isso. E aí, quando esse leão tem 2, 3 ou 4 anos, o que acontece? 5, 10 anos depois, ele é tirado da jaula e ele é levado com os outros leões lá na selva. E aqueles outros leões se juntam, criam estratégias para ir caçar. E aquele leão do zoológico olha e diz: onde vocês vão? Vocês vão caçar? Eu não. Cadê aquele tio que trazia comida? Cadê aquele tio que trazia comida? É isso em que nós nos tornamos. Nós nos tornamos domesticados. Nós nos tornamos seres conceituais. O que é um ser conceitual? O ser conceitual é aquela pessoa que sabe de tudo, mas que não experimenta nada. Voltando para a questão do Charles Darwin. Charles Darwin, ele descobriu que as sociedades, as espécies, elas evoluíam, um processo evolutivo, que elas não foram criadas prontas. Isso, como eu falei antes, é verdade. Mas ele cometeu o grave erro, um erro com consequências graves, ao dizer que não existia nenhum propósito nessa evolução. E numa tacada só, ele tirou todo o propósito do universo. Ele tirou o propósito da sua vida, o propósito da minha vida. E isso fez com que alguns filósofos, alguns pensadores, como Nietzsche, por exemplo, que escreveu Deus está morto, que eles diziam, agora os seres humanos precisam criar um propósito. Eles precisam encontrar um propósito. Eles precisam inventar um propósito. Só que o que acontece? O que acontece? Isso não funciona. Isso não funciona. Isso nunca funcionou. Se você observar a natureza, se você observar a si mesmo, você vai entender que existe uma inteligência subjacente, uma inteligência universal que norteia essa evolução. E você pode encontrar essa inteligência de duas formas. Uma, olhando para as coisas à sua volta sem preconceito, e outro, olhando para as coisas à sua volta, dentro de você. Dentro de você. Você precisa entender uma coisa, que você não pode entender essa inteligência universal com a sua razão. Você não pode entender essa inteligência racional com a sua razão. Por que não? Porque ela é invisível, porque ela é muito maior do que a sua razão. Mas você pode se conectar a ela. Você pode, olhando para dentro, se conectar a ela. E uma vez que você se conecta a ela, você pode criar a sua realidade a partir dessa conexão. Deixa eu te falar uma coisa. O ser humano, preste atenção, que esse é o momento mais importante dessa noite. São os 10 minutos mais importantes. O ser humano, todos nós nascemos com uma confusão natural na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos a única espécie que cria a sua realidade. Nenhuma outra espécie cria a sua realidade. Todos nós criamos a nossa própria realidade. Você concorda com isso? Deixa eu ligar os comentários aqui. Você concorda que você cria a sua própria realidade? Esse é o ponto número 1. Preste atenção, vão escrevendo essas premissas. Nós criamos a nossa própria realidade. Porque se você não cria a sua realidade,
Aí você está ferrado, por quê? Porque alguém outro cria a sua realidade. E se alguém outro cria a sua realidade, pronto, você é uma vítima, você não tem o que fazer. Você agora vai virar aquele mendigo que vai pedir para as outras pessoas para que elas criem a sua realidade. Você entendeu? Então preste atenção, muita atenção. Você cria a sua realidade. Você cria a sua realidade. A segunda pergunta. A segunda pergunta. Como você cria a sua realidade? Então você cria a sua realidade. Como você cria a sua realidade? Tudo que o ser humano cria, ele cria em dois níveis. Primeiro no nível mental e depois no nível físico. Tudo, casa, computador, carro, tudo que o ser humano cria, ele cria em dois níveis. Primeiro no nível mental e depois no nível físico. Então preste muita atenção. Nós temos duas premissas. Duas premissas. Primeiro, você cria a sua realidade. Segundo, você cria a sua realidade com o pensamento. Se você cria a sua realidade, e se você cria a sua realidade com o pensamento, qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é a seguinte. A próxima pergunta é a seguinte. Você é livre para pensar aquilo que você quer? Você realmente é livre para pensar aquilo que você quer? Não importa o que eu esteja falando aqui para vocês. Não importa o que eu esteja falando aqui para vocês. Você vai pensar aquilo que você quer. Por quê? Porque ninguém pode interferir no seu pensamento. Ninguém pode interferir no seu pensamento. Então você é livre para pensar. Então preste atenção nas três premissas. Primeiro, você cria a sua realidade. Segundo, você cria a realidade com o seu pensamento. Terceiro, você é livre para pensar aquilo que você quer. Que conclusão você pode tirar dessas três premissas? Se você cria a sua realidade, se você cria a realidade com o pensamento, se você é livre para pensar aquilo que você quer, logo, você também é livre para criar a realidade que você quer. Presta atenção de novo, muita atenção. Você é livre para pensar. Você cria a sua realidade, você cria a realidade com o pensamento. Logo, você também é livre para criar aquilo que você quer. Porque se você cria a realidade com o pensamento, e você é livre para pensar o que você quer, basta pensar. Onde é que está o problema disso? O problema disso é que, por que você cria tanta coisa que você não quer? Onde está o problema disso? O problema disso é o seguinte, que apesar de você ser livre para pensar no que você quer, você não usa essa liberdade. Você é livre para pensar no que você quer, mas você não usa essa liberdade. Por quê? Porque o seu pensamento, ele nasce exatamente do calabouço do seu conhecimento. É aquilo que você sabe. Quando você se identifica com a sua mente, quando você se identifica com o seu falso eu, o que acontece? Todo o seu pensamento, ele é uma reação automática, ele é uma reação espontânea desse seu condicionamento. E aí você perde a liberdade. Você não tem liberdade de pensar o que você quer. Lembram da outra noite que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que poucas pessoas pensam. Poucas pessoas pensam. Por quê? Porque pensar requer uma escolha. Você precisa ser livre para escolher pensar naquilo que você quer. Se você não tem essa liberdade, se você não tem como se dissociar do seu pensamento, se você não tem como se dissociar do seu falso eu, o que acontece? O que acontece?
tudo vai continuar sendo uma reação automática do seu pensamento. E você vai continuar produzindo sempre os mesmos resultados. Aí você diz, eu vou ler os livros. Eu vou ler livros. E aí você lê o livro. Agora, eu te pergunto, quantos livros você já leu? O que você realmente consegue fixar de um livro? E aí você até pode ler uma coisa muito extraordinária dentro de um livro. Mas isso é só conhecimento. Você tem esses velhos moldes mentais. Preste atenção, o que é um molde mental? O molde mental são os padrões condicionados de pensar, aquela vozinha que nunca para. Você tem esses velhos moldes mentais há 20, 30 anos, com raízes profundas. E aí você cria um conhecimento novo. É uma fachada, é uma varanda. Ele te empolga por alguns dias, por algumas semanas. E depois você esqueceu. Quando a crise, quando a pressão vem, esse conhecimento, ele não tem poder para se impor, esse conhecimento novo. Agora, quando você for livre para pensar, quando você eliminar todo esse desperdício, esse lixo emocional da sua cabeça, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí sim, um livro vai ter importância. Um livro vai ter valor. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero... Nós temos 2 noites ainda. Nós temos amanhã, que é a noite do despertar. Quando o filho propósito desperta, ele cai em si. E na noite 7 é a volta para a casa do pai. Hoje nós estamos falando do I da imersão. É um encorajamento para você olhar para dentro, para você se conectar com algo muito mais intenso, algo muito mais profundo do que você. E quando você se conectar com isso, você vai deixar essa lagarta velha, judiada, sofrida de lado, e você vai dar asas a essa bela borboleta que existe dentro de você. Você vai criar a sua realidade com leveza, com mínimo de esforço. Você vai imergir naquilo que nós vamos falar amanhã, na sabedoria da incerteza. Então, tudo que eu estou dando aqui, todo esse processo que eu estou dando aqui, ele se resume no que eu vou te falar agora. Preste muita atenção. Ele se resume no que eu vou te falar agora. Por que o conhecimento te aprisiona? Porque aquele 1% do que você sabe, e que você tem certeza que sabe, aquele 1%, o que acontece? Aquele 1% são os teus moldes mentais. O que são moldes mentais? Todo pensamento, esse copo é um molde. Tudo que você colocar aqui dentro vai se moldar de acordo com o copo. Então o copo é um molde. Então não adianta, preste atenção, não adianta entre você e o livro, entre você e o que eu falo, existe a sua percepção. Você percebe as coisas de uma maneira diferente do que a outra pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque você pega o conhecimento, você pega isso que eu estou falando e você tenta ajustar isso ao seu modo de pensar. Eu vejo isso nos comentários. Às vezes eu estou falando uma coisa e você comenta completamente o oposto. Por quê? Porque você pega o meu conhecimento e tenta ajustar isso ao que você já sabe. E por isso as pessoas não conseguem sair do lugar. Por isso as pessoas não mudam. Porque o molde mental, que é aquele 1% do que você sabe e que você tem certeza que sabe, aquele 1% define as suas percepções. O modo como você percebe a si não tem nada a ver com o que você é.
O modo como você percebe a si só tem a ver com os teus moldes mentais. São os moldes mentais que definem como você vai perceber a si mesmo. Os moldes mentais, eles vão definir como você vai perceber a outra pessoa. Os moldes mentais vão perceber como você vai ver o mundo. Você tem uma excelente oportunidade à sua frente. Você vai perceber ela de um modo único, diferente da outra pessoa. E esse modo único são os seus padrões mentais. Aquele 1%, esse 1%. E aí o que você quer fazer? Você quer melhorar, você quer aprimorar a lagarta. Você está aqui atolado nesse 1%. E aí vem aquele motivador e ele diz para você, eu vou trocar esse 1%, eu vou colocar aqui pensamentos mais poderosos. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas você não consegue. Você já tentou, você já fez de tudo. Você não consegue. Então preste atenção. Preste atenção. Não é mudar suas crenças. Não é desbloquear sua mente. É se reconectar com algo muito mais poderoso, muito mais profundo, que é a sua essência, que é a inteligência infinita. Eu vou mostrar amanhã para você, com exemplo prático, como isso funciona e como isso vai mudar a sua vida. Quero fazer uma atividade com você. Quero fazer uma atividade com você. Preste muita atenção agora. Eu quero que você rapidamente pegue o papel, pegue a caneta. Vamos fazer uma atividade aqui. Escreva aqui o seguinte. Ponto número 1. Escreva o seguinte. Quero que você escreva rapidamente o nome de 5 pessoas que você conhece há mais de 5 anos. Escreva no seu papel o nome de 5 pessoas. Eu estou escrevendo aqui. Pode ser amigo de infância, pode ser seu tio, pode ser seu pai, mas você precisa conhecer essa pessoa há mais de 5 anos. Agora, se você escreveu o nome dessas 5 pessoas, eu quero que você faça uma análise. Como estava a vida dessas pessoas, a vida financeira, a vida emocional, como estava a vida dessas pessoas há 5 anos atrás e como ela está hoje? Faça esse comparativo. Mudou muita coisa na vida dessa pessoa? Ela deu aquele salto quântico? Ela morava num apartamento de 2 quartos, hoje mora numa mansão no condomínio mais chique da cidade. Não estou falando de pequenas mudanças, de trocar um Fiat por um Honda Civic ou uma coisa assim. Estou falando aquele salto gigantesco aconteceu na vida dela. Muito difícil. Das 5, quantas que avançaram, quantas que verdadeiramente evoluíram? A maioria não ficou estagnada. Agora, se tu perguntar para essas pessoas como a vida delas vai estar daqui a 5 anos, o que elas vão te dizer? Elas vão te dizer que a vida vai estar maravilhosa, que a vida vai estar extraordinária. Mas por que elas não conseguem fazer isso que elas querem? Porque elas estão presas naquilo que elas sabem. É muito fácil hoje em dia você buscar mais conhecimento. Difícil é você se libertar das coisas que você já sabe. Difícil é se libertar das coisas que você já sabe. Nós estamos na 5ª noite, tá? Só para recapitular rapidamente, depois eu vou passar um código poderoso, presta atenção. Primeiro, nós vimos o I da identificação. A identificação é o processo onde você cria os seus moldes mentais. Quando você cria seus moldes mentais, você se torna inconsciente no sentido de saber quem você é. A sua vida se torna inconsciente. Você vive na inconsciência. Platão escreveu isso no Mito da Caverna, lembram da primeira noite?
A inconsciência cria insatisfação. Quanto mais insatisfeito você estiver, quanto mais insatisfação você tiver, mais você está identificado com seus padrões mentais. Aí nós vimos o I da inveja. A insatisfação cria inveja. A inveja já é o fundo do poço. O que você precisa? Você precisa olhar para dentro de si. A introspecção. A frase que você precisa levar daqui é que tudo o que você precisa para ter sucesso já está dentro de você. É lógico que você precisa aprender uma profissão, que você precisa elaborar um propósito, mas para fazer isso, tudo isso já está dentro de você. Então tudo que você busca lá fora já está dentro de você. E você não vai conseguir criar a realidade que você quer se você não se libertar desse 1% das coisas que você acredita ser do jeito como elas são. Então, amanhã é a noite do despertar. Amanhã é a noite às 20h31. É a noite que nós vamos começar o processo da metamorfose. O processo de você deixar de ser esse peso que você carrega, esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade. E você começar a trilhar uma vida nova. Então faça o seguinte, vá lá na comunidade, baixe as atividades do dia. Faça isso, eu preciso que você faça essas atividades, tá? Eu preciso, preste atenção, não terminei ainda tem conteúdo, tá? Eu preciso que você baixe também o mapa. Por que o mapa? O mapa é o passo a passo, é o desenho, é a síntese de toda a noite. E você vai fazendo esse trajeto, essa jornada, e você vai fechar ela. Faltam 2 noites para você fechar. Então isso, baixe todas. A Giovânia baixou todas, parabéns. Faça isso, tá? Se você ainda não está na comunidade, vá lá na minha bio, entre na comunidade. Entre na comunidade. Tem grandes coisas acontecendo lá na comunidade. E outra coisa, preste muita atenção. Muita atenção. Isso é para você agora, tá? Eu sei que tudo isso é muito novo. Eu sei que tudo que você ouviu, que você está ouvindo, talvez esteja até te deixando mais angustiado, mais ansioso. Por quê? Porque você está se sentindo, de repente, que pela primeira vez alguém tirou a venda dos olhos. Pela primeira vez você está vendo coisas que você nunca viu. E talvez essa realidade, essas fantasias que você via no mundo lá fora, essas pálidas sombras da realidade, talvez essas pálidas sombras da realidade estejam ofuscando o seu olhar, agora que você está olhando para a realidade. E você está percebendo que muitas coisas que você acreditava eram ilusões. Então fique nas próximas 2 noites, não perca, porque até aqui nós mexemos muito na parte da jornada do filho pródigo, onde ele vai criando aquilo que separa ele da essência. A partir de amanhã nós vamos trabalhar o que reconecta ele com a essência. E preste muita atenção, estou pensando junto com a minha equipe em, ao invés de lançar uma mentoria, uma coisa assim, fazer um grupo de estudo, onde 60 dias eu e você, durante 60 dias, vamos bater bola sobre todo esse conteúdo. Eu vou te orientar através pelos 5 Is, mas de uma maneira diferente, não da maneira como nós estamos fazendo aqui. Eu vou te acompanhar nesse processo, vamos aprofundar durante uma semana inteira só falando de identificação. Depois uma semana inteira só de inconsciência. Depois uma semana inteira só de quê? De insatisfação. Das emoções, de onde ela surge, depois de inveja. Depois nós vamos falar uma semana só de introspecção. E depois nós vamos falar uma semana inteira
sobre o despertar e uma outra semana inteira sobre a iluminação. Mas um grupo de estudo, não um curso. O curso muitas vezes a gente despeja conhecimento e aqui não é sobre trazer conhecimento, é sobre reconectar com a essência. Reconectar com algo mais profundo. Reconectar com aquilo que você verdadeiramente é. É responder de verdade quem sou eu. Quem sou eu? As pessoas estão perguntando qual é o I de amanhã. Isso é surpresa. Essa é surpresa. Então vamos lá, pessoal. Eu agora vou lá no meu feed bater um papo com vocês lá na postagem, ok? Na frase do dia. E quem comentar e quem repostar vai participar do sorteio de mais um kit de livros, desses 4 livros. O que precisa fazer? Você precisa comentar e repostar e me marcar, obviamente, para eu saber. E aí você vai receber esses livros.